Olá, meus amores. Hoje eu vou responder a página 36 e 37 do livro Bem Me Quer Mais, História do Quinto Ano. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhem. Temos aí, leio e compreendo. O Código de Hammurabi. Vocês já ouviram falar na frase olho por olho e dente por dente? Se você já ouviu, saiba que essa frase veio do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é responsável por uma frase que algumas pessoas costumam usar, muitas vezes sem saber quando e onde ela surgiu, que é exatamente essa frase, olho por olho, dente por dente. Essa frase veio do Código de Hammurabi. Vamos ler aqui o texto. O Código de Hammurabi. Nas primeiras civilizações, as leis foram muito importantes porque, por meio delas, os governantes controlavam as ações dos grupos que formavam a sociedade. Inicialmente, elas eram faladas e representavam os costumes, as tradições dessas civilizações. Entretanto, há cerca de 3.700 anos, na Babilônia, um rei chamado Hammurabi organizou o primeiro conjunto de leis escritas, que ficou conhecida como Código de Hammurabi. Olha só, Hammurabi era um rei da Babilônia, tá? Ele era o sexto rei da Babilônia. Ele unificou os reinos da Babilônia e ele fundou, então, o Império Babilônico, tá certo? Hammurabi foi o rei que fundou o Império Babilônico. Temos aí Código de Hammurabi. Leia a seguir algumas das leis desse código. Se um aulum roubou um boi, ou uma ovelha, ou um asno, ou um porco, ou uma barca, se é de um deus ou do palácio, deverá pagar até 30 vezes mais. Se é de um musquemnum, restituirá até 10 vezes mais. Se o ladrão não tem como que restituir, será morto. Olha só, aulum significa que é uma classe social mais alta, formada por homens livres, cidadãos em pleno uso de seus direitos. E o musquenum é uma classe social intermediária, formada pela maioria da população. Os escravos compunham a classe social mais baixa. Então, existiam 3 classes sociais. Aulum, que era a classe mais alta, Musquenum, que era a classe social intermediária, e o Ardum, que eram os escravos, tá? E esses escravos, eles podiam ser comprados e vendidos até que conseguissem comprar sua liberdade. Então, nesse império aí, babilônico, de Hammurabi, existiam 3 classes sociais. Aulum, que é a classe social mais alta, Musquenum, que é a classe social intermediária, nem é rico nem é pobre, é intermediário, e os Ardum, que são os escravos. Temos aqui, se um pedreiro edificou uma casa para um aulum, mas não fortificou seu trabalho, e a casa que construiu caiu e matou o dono da casa, esse pedreiro será morto. Olha só o Código de Hammurabi. Se causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho desse pedreiro. Se causou a morte de um escravo do dono da casa, ele dará ao dono da casa um escravo equivalente. Se causou a perda de bens móveis, compensará tudo o que fez perder. Além disso, porque não fortificou a casa que construiu e ela caiu, deverá reconstruir a casa que caiu com seus próprios recursos. Daí, ó, olho por olho, dente por dente. Aí temos aqui, o Código de Hammurabi está escrito em um monumento de pedra maciça com 2,25 m de altura. Foi encontrado em 1902 no Irã e está exposto no Museu do Louvre, na França.
Veja no detalhe do monumento que as leis foram registradas em escrita cuneiforme. Agora faça o que se pede. Primeiro, copie a frase correta no caderno, de acordo com o que você leu no parágrafo 8. Ele se refere aos crimes que um escravo cometeu? Não. Aos crimes que um homem livre cometeu? Não. Aos crimes que um homem livre cometeu e às punições que ele receberá pelos crimes cometidos? Sim, tá? Não só os crimes, mas a punição. Tem no código 8, no parágrafo 8 aqui, ó, tá? Aí você vai copiar no caderno a frase C. Segundo, escreva como o parágrafo 8 possibilita o controle do rei sobre a sociedade. Como é que nesse parágrafo 8 aqui a gente entende que o rei controla o povo? Veja só o que é que diz. Se um aulum roubou um boi ou uma ovelha, ou um asno, ou um porco, ou uma barca, se é de um deus ou do palácio, deverá pagar até 30 vezes mais. Se é de um musquenum, restituirá até 10 vezes mais. Se o ladrão não tem com que restituir, será morto. Então, olha só. Então, como é se esse parágrafo 8 possibilita o controle do rei sobre a sociedade? Com a punição definida na lei, as pessoas evitarão roubar, tá? Quando a pessoa lê isso aqui, eita, vai acontecer isso aqui comigo, até morto eu posso ser, então não vou roubar não. Porque se eu roubar, vou ter que restituir. E muitas vezes mais, né? E se eu não conseguir restituir, se eu não tiver dinheiro para restituir, eu vou ser morto. Então, as pessoas evitavam roubar. 3. Copie em seu caderno a frase que mais se aproxima da responsabilidade que o parágrafo 229 atribui ao trabalho do pedreiro. 229 está aqui, ó. Se um pedreiro edificou uma casa para um aulum, mas não fortificou o seu trabalho e a casa que construiu caiu e matou o dono da casa, esse pedreiro será morto. Aí vamos ver a frase que mais se aproxima da responsabilidade do pedreiro. O pedreiro pode construir a casa do jeito que quiser. Se ela cair, ele pode reconstruí-la? Não, não é? O pedreiro deve construir a casa da melhor maneira possível, garantindo que ela não cairá. O pedreiro deve construir a casa da melhor maneira possível, assegurando que ela não cairá, pois se isso acontecer, ele será punido. É a letrinha C, tá? Porque nessa letrinha B aqui tá faltando a punição. Então, a frase correta é a letrinha C. Copie ela no seu caderno. Quarto, o que acontece com o pedreiro nos parágrafos 230, 231 e 232 se a casa cair? Então, do 230 até o 232, tá dizendo que se a casa cair, o pedreiro pode ser punido de acordo com os danos. Se causou a morte do filho do dono, o filho do pedreiro será morto. Se causou a morte de um escravo, precisará dar outro escravo ao dono. Se causou perda material, compensará tudo o que foi perdido, tá? Então, aqui é a punição para o pedreiro nesses 3 parágrafos aqui. Então, para ajudar aqui vocês a copiarem, tá? A atividade. No quarto quesito que tem o que acontece com o pedreiro nos parágrafos 230, 231 e 232 se a casa cair. Aí vocês colocam, o pedreiro pode ser punido de acordo com os danos. Se causou a morte do filho do dono, o filho do pedreiro será morto. Se causou a morte de um escravo, precisará dar outro escravo ao dono. Se causou perda material, compensará tudo o que foi perdido. Quinto, em sua avaliação, os parágrafos citados do Código de Hammurabi comprovam quanto o rei da Babilônia tinha controle sobre a sociedade. Por quê? Isso é em sua opinião, a resposta pessoal, tá? Mas quando a gente analisa aqui esses códigos aqui, esses parágrafos, a gente acredita que sim, não é? Porque todos esses parágrafos aqui citados, eles definem o crime ou delito cometido e a punição para aqueles que cometeram. Essa é uma forma de controlar a sociedade por meio das leis. Aí sim, tá?
porque em todos os parágrafos citados na página anterior define-se o crime ou delito cometido e a punição para aqueles que cometeram. Essa é uma forma de controlar a sociedade por meio das leis.